Flamengo vence o São Paulo pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro em um jogo que se desenhava para ser tranquilo e até mesmo decidido no meio já da segunda etapa com 2-0, acabou se transformando numa partida complicada e difícil até o último minuto entre Flamengo e São Paulo no Maracanã. Isso e muito mais nesse vídeo. Você que está comigo, deixa o like, inscreva-se aqui no canal. Vamos à análise e as informações de tudo que aconteceu ontem no Maracanã. Solta a vinheta. Flamengo e São Paulo entraram em campo na noite de ontem no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Estadual. O Flamengo que veio de uma vitória importante, porém complicada contra a equipe do Atlético Goianiense, reencontrou o São Paulo, né, que foi final aí da Copa do Brasil do ano passado, que foi perdido aí pelo Flamengo, ganhado efetivamente aí pelo São Paulo, que à época era treinado pelo Dorival Júnior. O Flamengo reencontrou o São Paulo num momento conturbado, isso porque o treinador Thiago Carpini está bambeando aí no comando técnico da equipe tricolor. O Flamengo entrou em campo, vou trazer para vocês as escalações aí do Flamengo na partida de hoje. O Flamengo entrou em campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Eric e Alan, que foi a grande novidade. Bruno Henrique iniciou o jogo pelo lado direito, Cebolinha pelo lado esquerdo, centralizado como autêntico 10, o De La Cruz e o Pedro lá na frente. Entretanto, já no início do jogo, o jogador o Everton Cebolinha, aos 13 minutos da primeira etapa, acabou sentindo um problema no tendão de Aquiles. A assessoria de imprensa do Flamengo já divulgou que ele sentiu um incômodo no tendão de Aquiles e no dia de hoje ele vai fazer mais alguns exames para poder saber qual o grau, né, se houve efetivamente uma contusão ou se ele vai entrar aí num tratamento para saber o que efetivamente aconteceu para ele ter sentido esse incômodo e essa dor no tendão de Aquiles. E aí, no decorrer do jogo, o Bruno Henrique ele iniciou pelo lado direito. Eu não entendo particularmente por que o Tite gosta tanto de colocar o Bruno Henrique pelo lado esquerdo do campo. Ele acaba ficando torto demais. O Bruno Henrique, o diferencial dele é a diagonal, que ele pisa na área, que ele entra na área, que ele corta para a perna direita para poder fazer a finalização, né? Enfim, e quando ele joga pelo lado direito ali do campo, juntamente com o Varela, você fica limitando o Bruno Henrique a ir para a linha de fundo. E isso aí ele não vai agregar em nada. Ele tem que vir em direção ao gol, não em direção à linha de fundo. Como ele é destro, né, e a canhota dele não é tão eficaz, ele sempre vai levar essa bola para a linha de fundo para tentar o cruzamento para quem tiver na área. Mas sendo que logo já na primeira etapa sai Cebolinha, entra o Luiz Araújo e aí novamente o Bruno Henrique volta a jogar pelo lado esquerdo. Ele voltou a jogar bem a partir dessa mudança. E o Luiz Araújo, que entrou no decorrer do jogo, justamente no lugar do Cebolinha, foi quem abriu o placar com uma belíssima finalização de perna esquerda. Justamente o tipo de finalização que o Bruno Henrique gosta de fazer pelo lado direito, né? O Luiz Araújo fez pelo lado esquerdo. O Luiz Araújo, que ame ou odeie o Luiz Araújo, né? Às vezes a torcida fica apaixonada porque ele ajuda pra caramba, ele volta ali na marcação, enfim, ele dá suporte pro Varela no sistema defensivo. Entretanto, muitas das vezes ofensivamente ele deixa a desejar por conta das suas tomadas de decisão, mas dessa vez a tomada de decisão dele foi acertada. Ele acertou um belo chute de fora da área, abrindo o placar para o rubro-negro carioca. O Flamengo, desde o início do jogo, ele mandava ali na partida. Ele está se tornando um time extremamente paciente, com toque de bola eficaz. E ontem o Flamengo não sentiu falta do Arrascaeta. É até complicado a gente falar isso, né? Como é que não sente falta do Arrascaeta? Porque o De La Cruz, e que baita contratação a do Flamengo em relação ao De La Cruz. Foi barato, hein? Ô River, foi barato os 16 milhões de dólares pelo De La Cruz, porque ele consegue jogar muito bem, ele consegue jogar no nível muito alto como um segundo volante ali, né, como segundo homem de meio campo, e ontem ele jogou como primeiro homem, como um homem de criação, como autêntico camisa 10, e ele fez com que as bolas sempre chegassem no sistema ofensivo ali do Flamengo com muita qualidade, e foi dele o segundo gol. Depois de uma jogada, aconteceu um rebote, sobrou para o De La Cruz, que colocou a bola no fundo da rede. No decorrer aí da partida entraram o
o Vitor Hugo no lugar do Bruno Henrique, o Gerson no lugar do De La Cruz e o Igor Jesus no lugar do Alan. O Alan que fez um bom jogo até cansar na segunda etapa quando foi substituído pelo De La Cruz. E, meus amigos, as substituições não surtiram efeito. As substituições chamaram a equipe do São Paulo para o campo do Flamengo, gerando preocupação entre os torcedores rubro-negros no Maracanã. E fato é que logo depois, quando já começou a fazer as substituições, o Ferreirinha, ele mesmo, o Ferreirinha que quando joga contra qualquer outro time, ele é o Ferreirinha. Mas quando ele enfrenta o Flamengo, ele se transforma no Lionel Ferreira Messi. Joga pra caramba e quando ele entrou na partida de ontem, ele fez a diferença pro time do São Paulo e ele foi quem fez o gol que recolocou o tricolor no jogo, né? Fez 2-1 e aí o Flamengo não conseguiu mais jogar. O Flamengo baixou completamente as linhas, estava tentando encaixar algum contra-ataque, porém sem efetividade. O Carlinhos que iria entrar, o Tite até desistiu dessa substituição após o gol aí do São Paulo, ele acabou não entrando, ficou no banco de reservas e o Flamengo acabou retraindo um pouco mais, dando espaços para o São Paulo e o Flamengo esperava encaixar algum contra-ataque para fazer o terceiro gol e matar o jogo, fato esse que não aconteceu. As substituições do Tite na partida de ontem não surtiram efeito. O Vitor Hugo, acho que ele já teve centenas de possibilidades, centenas de chances nesse time do Flamengo, ele não consegue aproveitar. E aí eu me pergunto, né? Você dá tanta chance para o Vitor Hugo, mas você é tão reticente, dá uma chance para o Matheus Gonçalves, que foi rebaixado, vamos dizer assim, né, para o Sub-20 do Flamengo, que perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Sub-20 do Flamengo que perdeu para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. E nessa partida aí, eu acho que o Matheus Gonçalves ele conseguiria entrar e conseguiria apresentar fatos novos, ofensivos, melhor do que o Vitor Hugo, porque o Vitor Hugo tem entrado e não tem entrado bem. E além do Vitor Hugo, que não entrou bem, o Gerson ele entrou também no lugar do De La Cruz para dar uma dinâmica um pouco mais aí no jogo. O De La Cruz que cansou, correu demais o De La Cruz e o Gerson entrou efetivamente como um homem de criação, mas não conseguiu também desempenhar um bom futebol, a gente entende, ele está voltando agora de contusão, enfim, fisicamente ainda está deixando muito a desejar, mas vai ser um jogador que vai ajudar muito o rubro-negro. E como eu disse anteriormente, o Alan acabou deixando o campo no lugar, dando lugar para o Igor Jesus, e aí essa substituição deixou muito claro de que o Tite queria segurar esse 2-1. Eu finalizo essa análise do jogo de ontem falando o seguinte: me preocupa essa conduta e principalmente essa postura do Tite. Por quê? A torcida do Flamengo quer muito que o Flamengo vá para cima, faça o segundo, faça o terceiro, mate o jogo e, na medida do possível, goleie seus adversários. Mas não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta vez que o Tite se contenta com pouco. E quando você se contenta com pouco, o imponderável pode fazer com que um jogo que teoricamente estaria decidido, ele volte a ficar aberto. Foi efetivamente o que aconteceu ontem. Caso tivesse um pouco mais aí de acréscimo, né, de 10, sei lá, 11 minutos, o Flamengo ele poderia ter problemas e quem sabe até mesmo ter cedido o empate para a equipe do São Paulo. Isso porque as substituições não surtiram efeito e aí dos acréscimos em diante, dos 40 minutos das substituições aí do Tite até o fim do jogo, só deu São Paulo e o Flamengo estava tentando se defender de todas as maneiras. E a torcida do Flamengo saiu feliz aí com a vitória, tem que comemorar essa vitória, mas particularmente me preocupa essa conduta do Tite, essa postura dele em se contentar ali com o placar mínimo, né, e não querer manter a intensidade para consequentemente conseguir uma goleada e matar o jogo, né? E as substituições que ele fez deixou muito claro isso, né, de que ele estava satisfeito com o 2-0 e o 2-0 é um placar extremamente perigoso, tanto é que o Ferreirinha fez o primeiro gol do São Paulo que recolocou o tricolor no jogo, entretanto não tinha mais tempo para eles correrem atrás. O Flamengo agora tem uma sequência com alto nível de periculosidade, mas antes, né, até o presente momento, o Flamengo é o líder do Campeonato Brasileiro, ganhando o saldo aí do Internacional, que foram as duas equipes que ganharam as duas partidas do Brasileirão. Então, ó, o Flamengo é o líder com 6 pontos, o Internacional é o vice-líder também com 6 pontos, olha o Juventude, ó, em terceiro com 4 pontos, o Bragantino é o quarto aí com 4 pontos também.
Na partida de ontem, para você ter uma ideia, o Flamengo teve 46% de posse de bola contra 54% da equipe aí do São Paulo. Total de chutes, 12 do Flamengo, 10 do São Paulo, chutes a gol, 6 do Flamengo, 3 da equipe do São Paulo. É para você ver que o São Paulo também conseguiu chegar e grande parte dessa margem de estatística que eu trouxe aqui para vocês foi no decorrer da segunda etapa, quando efetivamente o Flamengo caiu bastante de produção. Só trazendo aqui, o Flamengo volta a campo domingo, dia 21 de abril, e é jogo difícil, complicado contra o Palmeiras, que perdeu em casa para o Internacional de Porto Alegre. Então o Flamengo enfrenta a equipe do Palmeiras no próximo final de semana, dia 21, às 16 horas a bola rola lá no Allianz Parque, e depois na quarta-feira tem Libertadores. Do Flamengo sobe o morro, vai para La Paz para poder enfrentar a equipe do Bolívar. Valeu pela vitória, valeu pela liderança que não vinha há muito tempo, mas o Flamengo precisa aprender a matar o jogo, precisa acabar efetivamente com a partida e manter a intensidade para conseguir uma goleada, matar o jogo e terminar o jogo com tranquilidade. Quanto ao Atlético Goianiense, terminou com dificuldade contra o São Paulo, um jogo que parecia tranquilo, um jogo que parecia extremamente controlado, acabou se descontrolando em grande parte da segunda etapa. Mas como eu disse, valeu pela vitória, valeu por mais uma bela atuação do De La Cruz, que para mim e para a galera que assistiu a partida, na grande maioria, foi o melhor em campo de ontem. Eu sou o Jonas Stelma, essa é a SEO Live. Deixe seu like, inscreva-se aqui no canal, que é muito importante pra gente, é muito importante pro nosso crescimento. Um bom dia, um forte abraço, saudações, tamo junto, valeu!